Problemas de área. O Brasil tem uma extensão territorial de 851.196.500 hectares, aproximadamente. As terras indígenas estão distribuídas pelo país, ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam pouco menos de um sétimo da área do país. A maior parte dessas terras, 115.344.445 hectares, concentra-se na região denominada Amazônia Legal. A pequena parte restante está espalhada pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. Veja no mapa a localização da Amazônia Legal e a distribuição das terras indígenas. Amazônia Legal. Distribuição de terras indígenas. A Amazônia Legal, gente, é essa parte que está toda riscadinha, tá? As terras indígenas, onde tem vermelho, são as terras declaradas, onde está amarelinho são as homologadas e onde tá de verdinho são as regularizadas, tá? Isso, gente, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Amazônia Legal é uma área de 5.217.423 km², que corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. Além de conter toda a Amazônia brasileira, ainda abrange parte do Cerrado e parte do Pantanal mato-grossense. Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão compõem essa área que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Apenas na Amazônia há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta. São mais de 400 espécies de mamíferos, os pássaros somam quase 1.300 espécies e os insetos chegam a milhões de espécies. Os rios amazônicos guardam 3.000 espécies de peixe e a flora é também expressiva, com 40.000 espécies de plantas. Diga aí, você sabe o que é hectare? Hectare é uma área igual a 10.000 metros quadrados. Você já ouviu falar da Amazônia Legal? Quais frações aparecem no texto? 1/7, 2/3 e 1/5. Você já aprendeu que área é a medida do lugar ocupado por uma região plana. Existem várias unidades de medida de área e você conhece algumas: o metro quadrado, o centímetro quadrado e o quilômetro quadrado. Hectare também é uma unidade de medida de área. Seu símbolo é HA. Essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, principalmente em áreas rurais. Tá? Para calcular um hectare, a gente faz 100 metros vezes 100 metros, tá? Que vai dar o equivalente a 10.000 metros quadrados. Isso equivale a 1 hectare, tá bom? 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Um quadrado de 100 metros de lado tem área igual a 1 hectare. Para você ter uma ideia do tamanho que é um hectare, pense em quadras grandes nas ruas de uma cidade. Elas podem ter medida de área próxima a 1 hectare. Quantos metros há em 1 hectare? A área de um quadrado pode ser calculada, multiplicando-se as medidas do lado. 100 vezes 100 é igual a 10.000. Então, em 1 hectare, há 10.000 metros quadrados. No texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso. Copie os trechos, escrevendo as frações com números. Não precisa copiar inteiro, tá, gente? Só a parte que tem os números mesmo. As terras indígenas representam pouco menos de 1/7 da área do país. A Amazônia Legal corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro. A maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Apenas na Amazônia Legal há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta. Marque X nas figuras que podem representar
aproximadamente a fração do terreno brasileiro ocupada pela Amazônia Legal. Na primeira figura, não pode, gente. Dividimos em 4 e pintamos 2. Na terceira figura, dividimos em 3, pegamos 2. Está correto. Na terceira figura, dividimos em 4, pegamos 2. Não pode. Na quarta figura, dividimos em 3, pegamos 2. Ok. Juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro quadrado. Veja. Então, gente, tem aí. Cada quadradinho desse tem 100 metros. Tá? Juntando de 100 em 100, vai dar 1.000 metros. Ou seja, 1 quilômetro de comprimento e 1 quilômetro de largura. 1 quilômetro vezes 1 quilômetro é igual a 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado, gente, equivale, tá, a exatos 100 hectares. Ou seja, são 100 quadradinhos desse aí para formar 1 quilômetro quadrado, 100 hectares. Tá ok? Presta atenção nesse quadradinho menor aí de 1 quilômetro quadrado, que a gente vai precisar dele. Não esquece que 1 quilômetro quadrado é formado por 100 hectares. Quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados? E em 10 quilômetros quadrados? Em 5 quilômetros quadrados, há 500 hectares. Em 10 quilômetros quadrados, há 1.000 hectares. E quantos hectares há em meio quilômetro quadrado? A gente vai pegar aquele quadrado lá com 100 hectares e vai dividir ao meio. Então, meio hectare, né? Meio quilômetro quadrado é igual a 50 hectares. Volte ao texto sobre as terras indígenas, localize a área aproximada do território brasileiro e copie-a aqui. Então, ó, em hectares, 851.196.500 hectares. Prestem atenção nessa medida que a gente vai precisar para a questão, próxima questão. Tá ok? Quantos quilômetros quadrados tem o Brasil aproximadamente? Então, é assim. Para a gente transformar hectare em quilômetro, a gente vai dividir por 100. Ou seja, nós vamos tirar os 2 últimos zeros do número. Então, o Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados. Tá? Então, para transformar hectare em quilômetro quadrado, a gente divide por 100. Complete a escrita por extenso da medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados. 8.511.965 quilômetros quadrados. Agora, localize no texto a informação sobre a área da Amazônia Legal e copie-a a seguir. Tem um total de 5.217.423 quilômetros quadrados. Agora, para responder isso em hectare, a gente tem que multiplicar por 100. Para transformar quilômetro quadrado em hectare, nós multiplicamos por 100. Basta multiplicar por 100, ou seja, acrescentar 2 zeros ao final do número, que vai ficar com 521.742.300 hectares. Escrevendo por extenso, 521.742.300 hectares. Com base nos dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado de maior área é o Amazonas, com aproximadamente 1.559.147 quilômetros quadrados, e o menor é o Sergipe, com uma área de 21.918 quilômetros quadrados aproximadamente. Em que estado você mora? Qual é a área aproximada do seu estado em quilômetros quadrados? Nós moramos no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo tem uma área aproximada de 248.209 quilômetros quadrados. Qual é a diferença entre as áreas do maior e do menor estado brasileiro? Para saber, a diferença continha de menos 1.559.147 menos 21.918, que é igual a 1.537.229.
Compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas de Amazonas e Sergipe. O que você pode concluir? Gente, a diferença de tamanho é de 1.537.229 quilômetros quadrados. Ou seja, o tamanho do estado de São Paulo é de 248.209 quilômetros quadrados. Essa diferença, gente, é maior que a área do estado de São Paulo. Aliás, essa diferença é maior do que o tamanho de qualquer outro estado brasileiro. Tá bom? Escreva por extenso a área do seu estado em quilômetros quadrados. Então, o estado de São Paulo tem 248.209 quilômetros quadrados. Quantos hectares tem a área do Amazonas? Não esquecendo que, para transformar quilômetro quadrado em hectare, vezes 100. A área do Amazonas em hectare tem 155.914.700 hectares. De Sergipe, 2.191.800 hectares. Do estado de São Paulo, 24.820.900 hectares. A Marina comprou um sítio e o sítio dela tem 2 hectares de área. Desses 2 hectares, 9.000 metros ela vai deixar com a mata nativa, vai usar 2.000 metros para fazer 2 casas e uma área de lazer, e o restante do terreno ela vai dividir igualmente entre uma plantação de flores, um pomar e uma lavoura de hortaliças. Quantos metros quadrados tem o sítio de Mariana? Lembrando que 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados, 2 hectares é igual a 2 vezes 10.000, que é igual a 20.000. Ou seja, o sítio de Mariana tem 20.000 metros quadrados. Represente na malha a seguir as áreas que Mariana terá no sítio. Tá? Siga a legenda de cores. Considere que cada quadradinho vale 100 metros quadrados. Nós vamos dividir essa malha quadriculada entre as casas, a mata nativa, plantação de flores, pomar e hortaliça, ok? Vão ficar assim: 20 quadradinhos vermelho, 90 verdes, 30 de azul, 30 de laranja e 30 de roxo. Quantos sítios iguais ao de Mariana são necessários para completar 1 quilômetro quadrado? Isso é o mesmo que perguntar quantas vezes 2 hectares cabem em 100 hectares. De modo geral, quantas vezes 2 cabem em 100? 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, no caso aí, são necessários 50 sítios iguais ao de Mariana para completar 1 quilômetro quadrado. Antônio e Francisco compraram juntos um terreno. Cada um fez um desenho mostrando o que gostaria de ter no terreno. O terreno do Antônio tem 1.000 metros de comprimento e 1.000 metros de largura. Tem uma área total de 1 milhão de metros quadrados. O do Francisco tem 1 quilômetro de largura e 1 quilômetro de comprimento, tem uma área de 1 quilômetro quadrado. Cada um dos dois desenhou o que gostaria de ter no terreno. Vocês podem notar que os desenhos são diferentes. Tá? No terreno do Antônio, ele construiu a casa, a piscina, uma horta, deixou a mata nativa, tá? Deixou um espaço para a criação de animais, e o Francisco deixou praticamente metade do terreno em mata nativa, tem piscina, tem casa, não tem horta, mas tem uma quadra de esportes, e deixou um espaço também para a criação de animais. Coloquei o desenho de novo para a gente poder comparar os desenhos e escrever um texto, dizendo o que tem de parecido e o que tem de diferente. Não precisa necessariamente, gente, ser igual à minha resposta, tá ok? Vocês podem ter colocado parecido ou achado alguma coisa que eu não vi, tá? Não necessariamente precisa ter as respostas iguais. Vocês comparem as minhas respostas com a de vocês. O que tiver parecido, deixe. O que tiver muito, muito, muito diferente, que não tenha nada a ver com um dos desenhos, aí vocês apaguem e façam a correção, ok? Antônio e Francisco calcularam corretamente a área do terreno.
Veja a página anterior e complete as frases. 1 quilômetro quadrado é igual a 1 milhão de metros quadrados. No desenho de Francisco, metade do terreno foi prevista com mata nativa. Quantos metros quadrados tem essa área de mata? A quantos quilômetros quadrados essa área corresponde? Depois de conversar com seus colegas e professor, anote as respostas. Metade de 1 milhão de metros quadrados é igual a 500 mil metros quadrados. Metade de 1 quilômetro quadrado é igual a 1 sobre 2 quilômetros quadrados ou 0,5 quilômetros quadrados, ou meio, tá bom? Marque X nas respostas corretas. A área de mata nativa no esboço de Antônio é menos de 1/4 do terreno, menos da metade do terreno, aproximadamente metade da mata do esboço de Francisco. Todas as alternativas estão corretas. Quantos hectares tem esse terreno? O terreno tem 100 hectares. Esses 3 terrenos, localizados na mesma rua, estão à venda em uma imobiliária. Cada terreno tem uma medida e tem formatos diferentes. Cada metro quadrado de cada um desses terrenos custa R$10. Quanto custa o terreno mais caro? A gente primeiro tem que saber a medida de cada terreno para saber qual é o mais caro. 60 vezes 80, 4.800. 30 vezes 160, 4.800. 40 vezes 120, 4.800. Ou seja, os terrenos têm a mesma área, apesar de terem formatos diferentes. E o preço vai ser igual, R$48 mil. Se alguém resolver comprar os 3 terrenos, né, vai ter mais ou menos do que 1 hectare. Lembrando que 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados. Então, a gente vai fazer 3 vezes 4.800 metros quadrados, que vai dar um total de 14.400 metros quadrados, ou seja, mais que 1 hectare, ok?